Eu tô vendo a Sueli e a câmera. Mas eu vou fazer. Acho que eu tenho que fazer daqui, desculpa. Olá, muy buenos días a todos. Me gustaría saber si todos me escuchan ahí. Si pueden, por favor, contesten ahí en el chat. Olá, todos me escuchan? Muy bien. Nosotros entonces llegamos a la quinta sesión virtual sobre... la quinta sesión virtual sobre individuación de documentos. Y el tema de hoy es el tema de enfermería. Yo voy a compartir aquí mi pantalla solo para que pueda mostrar un pequeño análisis sobre de la individuación que es hecha con los descriptores DEX y MESH, para que ustedes puedan ver. Solo un segundo, yo voy a compartir aquí. ¿Escuchan perfecto? ¡Qué bueno! Muchas gracias. Bien, ahora puedo compartir mi pantalla. Muy bien, entonces hoy solo me gustaría hablar pocos minutos sobre un análisis que he recibido de Juliana González Reis. Ella es estudiante de doctorado aquí de Fiocruz y está haciendo algunos trabajos con nosotros aquí. Y ella ha bajado, déjame pasar en la próxima pantalla. Yo creo que ustedes ven ahí, ha bajado los descriptores DEX utilizados en la indización de los fascículos del año 2010 de la Revista Latinoamericana de Enfermería. Y aquí muestra los descriptores más utilizados, descriptores DEX, esto es importante decir. Y ustedes ven aquí que está en portugués, porque fue la forma como ella ha bajado los descriptores, ¿está bien? Y se ve que hay hay más descriptores empleados aquí para descriptores como para la caracterización de los sujetos como una predominancia de femenino, pero hay también varias otros tipos de descriptores que no hablan sobre los sujetos, pero hablan sobre el contenido propiamente dicho. Y aquí se ve destacado, por ejemplo, que se hace bastante estudios sobre inquéritos y cuestionarios en el área de salud, análisis de datos numéricos, pero también se ve aquí el uso de los descriptores recursos humanos en enfermería, enfermedades ocupacionales, accidentes de tránsito. Entonces, solo para que vean los descriptores que son más utilizados. También los métodos aplicados también en entrevistas, ¿no? Aparecen bastante. ¿Qué más? Fatores socioeconómicos, enfermedades en específico no hablan tanto. Lo que veo aquí, por ejemplo, neoplasias de la mama, salud mental, cuidadores aquí como sujetos, ¿no? ¿Qué más? El hábito de humano, consumo de bebidas alcohólicas, espiritualidad, el descriptor enfermería propiamente dicho, no es tan utilizado, pero hay, actitud de personal de salud. Entonces son bien los descriptores que fueron utilizados en este año en la Revista Latinoamericana de Enfermería. Y ahí solo una comparación de los descriptores utilizados en el PubMed, donde se utiliza el método Subject Heading. Aquí ya
há uma distribuição um pouco menor de quantidade de escritores, que é interessante, não? E por que isso ocorre? Porque em los escritores DEX, há uma quantidade maior de descriptores mais específicos para a área de saúde pública. Então, se vê melhor descrito os artículos que são da área de enfermeria aqui, devido a esses escritores também. Aqui só uma visão que compara, são as mesmas imagens, tá vendo? Pero só aqui a distribuição que é um pouco distinta. E o mesmo análise foi feito com a revista de enfermeria de USP. Então, também do mesmo ano. E aqui, por lo menos, eu logro ver um pouco mais de claridade, que, por exemplo, aqui, no lado direito, se vê a caracterização de los idosos, ancianos de 80 anos e mais, ancianos, pessoas de média idade. E se vê a enfermidade de depressão aqui, ao lado, enfermidades crônicas, polimedicação, diagnóstico em enfermeria, familiar. Um pouco mais abaixo aqui, onde se vê o adulto jovem e o adolescente, os descriptores utilizados, como se vê aqui, são sexualidade, atenção primária à saúde, adesão à medicação, assistência à saúde. E um pouco mais aqui à esquerda, arriba, se vê um pouco mais a parte de programas governamentais, um pouco mais cerca aqui de adultos, também se vê aqui enfermeiras e enfermeiros. E próximo, cercano aqui de enfermeiras e enfermeiros, também promoção da saúde, fatores socioeconômicos, qualidade de vida, não? Então, é interessante ver que as temáticas também estão um pouco mais cerca das idades e quais são os descriptores mais utilizados quando falamos de enfermeiras e enfermeiros. Estão aqui sacando fotos. E aqui, o mesmo ano, da mesma revista, um pouco mais distribuído em termos de distribuição espacial, não? Pero os términos são bastante parecidos. Aqui não há uma diferença tão grande, tão larga, com relação à aplicação dos términos, incluso porque os términos também são bastante parecidos aqui. Então, os términos que são utilizados são parecidos. Não houve uma diferença tão grande. Bien, então, só para que vocês possam ver, e isso também vai ajudar a confirmar os temas que foram destacados aqui dentro da apresentação sobre instituição, porque mostram temas e descriptores que são discutidos em revistas de enfermeria, por lo menos estas duas que nós logramos ter este diagnóstico, tá bem? E também me gostaria de agradecer muitíssimo a Beatriz Celiberti, de Uruguai, que ha contribuído muitíssimo com os temas que ela ha encontrado dentro das revistas de enfermeria de Uruguai e que foram um aporte importante aqui para o detalhamento de temas que foram destacados. Bien, agora me gostaria de passar a palavra para Maria Anália Conceição, que é a facilitadora oficial dessas capacitações e que ha criado a apresentação juntamente com Ana Lúcia Vigili, que também é responsável por a criação dessas apresentações. Agora eu vou passar o rol de apresentadora para elas novamente e vou apoiá-las aqui só para cambiar
Listo. En compartir aquí la pantalla para ustedes. Vamos a ver aquí. No es la primera, perdón. Muy bien, entonces, ya estamos aquí con la presentación de María Amália y Ana Lúcia. Desliga sua câmera. Olá, bienvenidos. Entonces, el tema de hoy, como se le dijo, es sobre enfermería. El objetivo es presentar, como siempre, las reglas de individuación según la metodología LILA. Vamos a ver definiciones, categorías específicas, descriptores relacionados al área de enfermeria, descriptores enfermeiras e enfermeiros, a diferença, descritores pré-coordenados em enfermeria, calificadores, alguns calificadores vamos destacar, e recomendações finais e a apresentação da tarefa 5. Não estão ouvindo? Creio que está bem. Não, creio que estão ouvindo. Definição, segundo a OMS. A enfermeria abarca a atenção autônoma e colaboração dispensada a pessoas de todas as idades, famílias, grupos e comunidades enfermos ou não, e em todas as circunstâncias. Compreende a promoção de saúde, a prevenção de enfermidades e a atenção dispensada a enfermos, discapacitados e pessoas em situação terminal. Como habla de promoção de saúde, vamos encontrar vários documentos hablando de promoção de saúde em área de enfermeria. Prevenção também, que se usa o calificador prevenção em las enfermedades. Aqui temos a tabla com as categorias, onde se ubica a enfermeria. Temos disciplinas e ocupações. Temos atenção de saúde, ciência e saúde, e saúde pública. Esse ciência e saúde pública diz que não tem específicos. Disciplinas já tem específicos, disciplinas de ocupação. Sempre que há o sinal de adição, é que tem mais específicos. Aqui, o descritor enfermeria em 10. O campo de atenção de enfermeria referido à la promoção, mantenimento e restauração da saúde. Solamente para a profissão de enfermeria. Atenção de enfermeria é para enfermeria, atenção de enfermeria é para pacientes. Vamos a ver esse descritor mais adelante com detalhes. E aqui abaixo, os pré-coordenados. Ou seja, se intento indicar, exemplo, enfermeria com o calificador ética, não é possível porque ética não está disponível para a enfermeria, assim como economia, educação, história e os outros. Então, porque já há ele pré-coordenado e
não teria sentido ter calificador. Enfermeria é um descritor de especialidade. Destacamos aqui para que não se olvide. Solo deve ser aplicado quando o documento é sobre a profissão ou a área ou disciplina de enfermeria. Não deve ser aplicado rutinariamente para documentos de atenção de enfermeria. Alguns indicadores podem pensar que só porque é da área de enfermeria tenho que pôr enfermeria. Isso não ajuda a recuperação, ao contrário. Um exemplo, enfermeria. A profissão de enfermeria em América Latina e Caribe. Descritor primário, enfermeria. Não temos calificador porque o título não indica nada. E país como secundário, América Latina e região do Caribe. Enfermeria, os descritores específicos têm especialidade enfermeria para todas, várias especialidades, creio que todas, porque enfermeiro atua em todas as áreas. Sim? Aqui vamos a destacar enfermeria de prática avançada. Vamos a ver um exemplo. Construção da enfermeria de prática avançada em Catalunha. Descritores primários, enfermeria de prática avançada, educação de pós-grado em enfermeria, porque o artigo aborda a formação de pós-grado em enfermeria. E descritor secundário, Espanha, e pré-codificado humanos. Se querem ver, aqui está o artigo, onde sacamos o exemplo. Agora, o descritor, atenção de enfermeria. É usado somente quando habla de atenção de enfermeria de maneira general. Solamente para pacientes, porque a enfermeria vimos que era a profissão e a área ou disciplina. Aqui temos os pré-codificados, os pré-coordinados, são quase os mesmos que aparecem em enfermeria. Atenção de enfermeria, economia da enfermeria. Aqui é possível indicar com ética. Atenção de enfermeria permite o qualificador ética. Mira que, recuerda que enfermeria não permitia ética porque usava o pré-coordinado. Atenção de enfermeria específicos. Atenção de enfermeria está dentro de atenção de saúde e também em técnicas e equipamentos, equipos. Vamos destacar enfermeria primária, que está dentro de atenção de saúde, e enfermeria de atenção primária, que está dentro de técnica. Enfermeria primária é a responsabilidade primária de uma enfermeira ou enfermeiro por la planificação, avaliação e atenção ao paciente durante o curso da enfermidade, convalescência e recuperação. Exemplo, enfermeria primária para pacientes queimados em unidades de larga estância. Descritores primários, enfermeria primária e queimaduras com o qualificador enfermeria, que vamos a ver mais adelante. Descritores secundários, tempo de internação
e unidades de queimados e pré-codificado humanos. Aqui é sobre enfermeria de atenção primária. Pertence à categoria de técnicas, a definição técnicas, procedimentos ou métodos de atenção ao paciente, utilizado por enfermeiras como provedores de atenção primária. Um exemplo, qualidade de enfermeria de atenção primária é uma revisão sistemática. Descritores primários, enfermidade de atenção primário, normas, qualidade de atenção de saúde, normas. Por que normas? Porque falou de qualidade. Certamente foi feita uma análise para ver o nível de qualidade. E o tipo de publicação, revisão sistemática, não se olvide, porque é importante, sempre que é possível, sempre que está em artículo, poner lá o tipo de publicação para propiciar a recuperação. Atenção de enfermeria, o futuro da atenção de enfermeria, uma perspectiva mundial. Descritores primários, atenção de enfermeria, tendências. Saúde global, tendências. Por que tendências? Porque falou de futuro. E futuro é sinônimo de tendências. Se poner, buscar index, vai ver que o sinônimo é tendências. Vai encontrar futurologia. Pré-codificado humanos e tipo de publicação editorial. Agora, sobre descritores relacionados à área de enfermeria. Aqui listamos alguns descritores que aparecem com frequência nas revistas de enfermeria. A atitude do personal de saúde, atenção primária de saúde, conhecimentos, atitudes e práticas em saúde. Cuidadores, seguridade do paciente, personal de enfermeria, esses três últimos, de enfermeria em hospital. Esses três últimos vamos ver exemplos. Cuidadores, pessoas que cuidam a quienes necessitam supervisão ou assistência por enfermidade ou discapacidade. Aunque os cuidadores incluem o personal médico, treinado, enfermeiros e demais personal de saúde, este descritor também é usado para conceito, também se refere a padres, esposos, ou outros membros da família, amigos, como membros do clero, maestros, trabalhadores sociais, companheiros, pacientes. O término, então, não é aplicado solo a enfermeiro, pode ser um enfermeiro que hace o papel de cuidador, mas pode ser um membro da família. Se está destacando em el artículo que a família é um aspecto psicológico por la atribuição de cuidador, pode poner o calificador família, psicologia. Aqui um exemplo, fatores associados à sobrecarga em el cuidador primário.
Medellín, 2017. Cuidadores, como descritor primário, carga de trabalho e fatores socioeconômicos, porque verificamos que esses fatores eram socioeconômicos, consta em ele o objetivo dele aqui. E foi em Medellín, portanto, Colômbia, como descritor secundário. Humanos masculinos e femininos. Outro exemplo, perfil psicossocial de cuidador informal do paciente com EPOC. EPOC é enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Esse é um exemplo que eu puse hoje, porque me pareceu bem ilustrativo. Então, os cuidadores, psicologia, calificador. Por quê? Porque se buscar o sinônimo psicossocial, ele remete a qualificador psicologia. E enfermidade pulmonar obstrutiva crônica com enfermeria, o qualificador, porque como tema principal habla desses cuidados. E enfermidade pulmonar obstrutiva crônica com psicologia como secundária. E humanos. Penso que é bem ilustrativa, aparece bastante, falando de uma enfermidade, o cuidador numa enfermidade específica. Alzheimer, aparece bastante. Seguridade do paciente. Definição dos esforços para reduzir o risco para tratar e reduzir os incidentes e acidentes que podem afetar negativamente a los consumidores de saúde. Está dentro de atenção de saúde, prevenção de acidentes e seguridade. Exemplo, ocorrência de incidentes de seguridade do paciente e carga de trabalho de enfermeria. Seguridade do paciente, descritor, com estadística. Por que estadística? Um qualificador que está mais general que epidemiologia. Ocorrência se trata de casos. Então, por isso, dados qualificador estadística. Carga de trabalho, estadística, personal de enfermeria, estadística. Estudos transversais, esse consta no artigo, e o país aqui, como é da categoria de estadística, pusimos, se põe Chile, no caso, epidemiologia, ou seja, o país com qualificador de epidemiologia. E humanos. Há uma explicação aqui, por que personal de enfermeria em hospital? Porque em ele objetivo ele especifica que foi em um hospital público de Chile. Personal de enfermeria em hospital. Este foi outro descritor de sugerência de Beatriz. E até recursos humanos ele falou, e aí como era o tema específico de enfermeria, nós hemos incluído os descriptores mais específicos. Personal de enfermeria em hospital. Persona que proporciona cuidados de enfermeria a pacientes em um hospital. Está dentro do personal de enfermeria. Sim? Personal de enfermeria hospital é mais específico e há também governança compartida de enfermeria.
Isso, quando estou indicando, vou, se fa, personal de enfermeria, vou a ver se foi em hospital e uso o descritor mais específico. Ejemplo, nivel de estrés del personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de un hospital clínico universitário. Descritores primários, personal de enfermería em hospital, psicologia. Já por estrés del personal, mirando a hierarquia, eu vejo o que é a hierarquia de psicologia. Essa informação serve para poner o calificador psicologia em el outro descritor. Unidades de cuidados intensivos e hospitais universitários vão como secundário. E os pré-codificados humanos, adulto, masculino e feminino. Isso foi do artículo. Que tem o enlace aqui, se querem ver. Pré-coordinados de descritores em enfermeria. Pré-coordinação. São descritores previamente criados por a combinação de 2 ou mais descritores. Siga alguns exemplos. Enfermeria, economia, está lá em la nota do descritor, que vimos no início. Use economia de la enfermeria. Enfermeria, educação, use educação em enfermeria. Enfermeria, legislação e jurisprudência, use legislação de enfermeria. Enfermeria ética, use ética em enfermeria. Enfermeria história, use história da enfermeria. Vamos ver adelante alguns exemplos desses descritores. História da enfermeria. Solo deve ser usado como primário para documentos generais. Sempre prefira o calificador história, com descritor específico de enfermeria. Exemplo, História da enfermeria em América Central em el siglo XVIII. História da enfermeria, história como descritor primário, e América Central como descritor secundário, artículo histórico, porque é importante, uma pessoa pode buscar só artigos históricos de um certo período. Se não está indicado, não vai aparecer aquele artigo. Assim, uma explicação aqui, que indicador iniciante poderia pensar que indicando história, mas enfermeria já estava bem indicado. Pero não. Aí, ele pré-coordinado história de lá enfermeria, é esse que vamos usar. Acho que é importante lembrar também do pré-codificado nesse caso, né? Ah, sim. Bem, quando eu disse o período histórico, ele é um pré-codificado. Aqui, só pusimos o período histórico porque não havia humanos em caso. Aí, temos que especificar todos os períodos históricos tratados em el artículo. Em el caso, foi solo siglo XVIII, pero hacemos de conta que falava do siglo XX, XXI, pongo todos. Alguma dúvida em esse? Não. Então, diferente dos outros, é que artículo histórico vai como tipo de publicação e o período histórico como pré-codificado. Agora, sobre a atenção de enfermeria, dos pré-coordinados. Atenção de enfermeria, economia, uso economia de la enfermeria. Educação, use
educação em enfermeria, história, uso de história da enfermeria. São quase os mesmos de enfermeria. Atenção da enfermeria, legislação, uso de legislação de enfermeria. Agora sobre enfermeiras e enfermeiros. Enfermeiras, há o descritor, enfermeiras e enfermeiros. Nurses, em inglês. Usado para profissionais graduados em enfermeria masculino e feminino. Então, quando diz de uma maneira general e não especifica o gênero, uso esse descritor. Agora, se falar só de enfermeiras, uso esse descritor. É uma injustiça. Não. Não temos as enfermeiras do sexo gênero feminino não tem descritor, pero os enfermeiros sim, eles têm. Então, quando falar solamente do sexo feminino, masculino, uso enfermeiros. Enfermeiras, o exemplo, resiliência de enfermeiras e enfermeiros. Descritores primários, enfermeiras e enfermeiros, psicologia. Resiliência psicológica, esse que indicou que o qualificador de enfermeiras e enfermeiros cabe o qualificador de psicologia, então se indica com esse qualificador. E os precodificados, humano, masculino e feminino. Outro, validação de um questionário, mira que interessante esse exemplo, para medir as percepções hacia os homens enfermeiros. Quando leio um título, já vou tentando como vou representar essa indicação. Descritores primários, enfermeiros, psicologia, porque falou de percepções e normas, avaliação e validação, normas. E percepção está na hierarquia de psicologia. E vai como descritor primário também. Então, como validaram, o estudo foi para validar esse questionário, há vários artigos sobre esse assunto, validação do questionário. O questionário vai primário e validação é tipo de publicação, estudo de validação. Às vezes há estudo de avaliação, solo avaliação, de questionário também. Também normas, né, questionário, e estudos de validação, nesse caso, como tipo de publicação. E humanos e masculino, porque foi enfermeiros. Claro? Alguma dúvida aí? Não. Qualificador enfermeria. Usado com enfermidades para cuidados de enfermeria e técnicas próprias de conduta. Inclui o rol da enfermeria e os procedimentos diagnósticos, terapêuticos e preventivos. Como inclui esse rol? Se ele artículo habla do rol, há um descritor, rol de enfermeiro. Enfermeria em los procedimentos diagnósticos, terapêuticos e preventivos. Mira, recuerda que vimos na definição que inclui procedimentos preventivos. Então,
o calificador também tem essa definição. Nota de indenização. Coordine os términos de la enfermedade ou de procedimentos com o calificador enfermeria, com um dos términos específicos de enfermeria, se corresponde. Atenção! Um artículo de revista em el área de enfermeria não necessariamente levará descritores com o calificador enfermeria. Por quê? Porque inclui tratamento, inclui procedimentos preventivos, sim? Então, esse cuidado tem que estar claro em el artículo que é enfermeria para se usar esse calificador. Jerarquia. Pertence à hierarquia de terapia. Mira, lá falou que a definição que inclui terapia. E também tem prevenção aqui que é relacionado. Sim? Sinônimos. Assistência domiciliária, atenção de enfermeria, atenção domiciliária, cuidado de enfermeria, cuidados de enfermeria, cuidados domiciliares. Então, se ele artículo falar de cuidados domiciliares, falou bastante, já sei que o calificador em la enfermedade vai ser, ou em outro descritor que permitir, será enfermeria. Atenção, busque os sinônimos, sempre, isso vale para todos os calificadores, e mire a hierarquia e compare com o texto. Exemplo, cuidados de enfermeria durante a ventriculografia cerebral. Descritor primário, ventriculografia cerebral e enfermeria. Mira que não é só a enfermidade que permite, esse é uma técnica, sim? E pré-codificado humano. Novas perspectivas em el tratamento del sepsis. Sepsis, terapia. Descritor secundário, sepsis, enfermeria, porque falou pouco, sim? O artigo está aqui para quem se interessar em ver. Calificador, provisão e distribuição. Selecionamos só alguns calificadores que aparecem com bastante frequência. Usado para a disponibilidade quantitativa e a distribuição de material, equipos, serviços de saúde e instalações. Inclui provisão de alimentos e abastecimento de água em indústrias e outros serviços. Nota de indenização pode ser combinado quando é discutido um aspecto específico de recursos humanos em essa especialidade ou ele personal. A hierarquia está dentro de estadísticas. E então, ele é mais específico que estadística. E também dentro de organização e administração. Sinônimos, distribuição, provisão e distribuição, que é o próprio calificador. Então, o sinônimo ajuda bastante. A vezes não falou de provisão, mas falou de distribuição solamente. Já sei que é esse calificador. Um exemplo, a disponibilidade de enfermeiras de cabeceira em 2022. Descritor primário, enfermeiras praticantes, provisão. Descritor secundário, força laboral em saúde, tendência, porque falou do futuro. Mira que tendência tem a ver com o futuro. Então,
cabe ser em 2022. Esse exemplo, creio que foi do manual de indicação, isso anos, pero já estamos quase em 2022. Descritor secundário, força laboral em saúde, já falei, precodificados humanos, e feminino porque foi enfermeiras. Calificador educação. Usado para a educação, programas de treinamento e cursos de vários campos e disciplinas, e para a capacitação de pessoas. Solamente calificador inclui treinamento, ensinança, currículo para a ensinança por parte dos maestros, o aprendizagem dos alunos e para os cursos ministrados. Hierarquia não pertence a nenhuma hierarquia. Sinônimo, capacitação, currículo e ensinança. Educação se usa para o treinamento em uma especialidade, quando não há o termo pré-coordenado. Exemplo, toxicologia para estudantes de enfermeria. Já vimos que há o pré-coordenado educação e enfermeria. Esse que eu vou usar aqui. Para toxicologia, vou usar o qualificador educação e pré-codificados humanos. É usado também para treinamento de profissionais. Coordenar a especialidade com educação, com o tipo específico de treinamento profissional. Métodos de ensinança de psicologia para estudantes de enfermeria. Descritores primários, psicologia, educação e enfermeria, outro pré-coordenado, ensinança, métodos. Se por acaso falou de los estudantes bastante assim, bastante não, um aspecto que mereça ser listado como secundário, pongo como secundário. Sim? Porque aí o descritor estudantes e pré-codificados humanos. Calificador história. Usado para os aspectos históricos de um tema. Generalmente vem fechas, sim? Quando é artículo histórico. Instruções. A maior parte dos artigos históricos deve ser indicada por el assunto específico e el qualificador história. E não com el descritor história, como vimos num exemplo atrás. No para histórias, artigos históricos, como o informe de casos, sim? Porque há o tipo de publicação, informe de caso, que é bem específico, bem distinto de um artigo histórico. A hierarquia também não pertence a nenhuma hierarquia. Sinônimos, aspectos históricos, notas históricas. Más instruções, indicar os períodos históricos. Já falamos sobre isso, só um reforço. Indicar o tipo de publicação, artigo histórico. Indicar também o descritor geográfico, isso não havíamos falado, se requerido, porque às vezes é em uma universidade e habla um pouco da universidade, como dados históricos. Um pouco não, há bastante. Tem que ser significativo para indicar. Exemplo, história da educação e enfermeria em América
central em fibra de sódio. Esse exemplo é aquele que mostramos. É parecido. É parecido. Parecido, não é esse aqui. Educação em enfermeria, história, América Central, artigo histórico, história do ciclo. Creio que repetimos esse exemplo, mas não importa. É um reforço. Aqui só destaquei educação em enfermeria e pré-coordenado, sim? Alguma dúvida esse artigo histórico? Perguntas? Não é difícil, só temos que poner atenção para indicar todo o que seja importante. Recomendações finais: ler com atenção o título e o objetivo para a seleção de los descritores primários. Verificar se há descritores pré-coordenados para o assunto, utilizar qualificadores apropriados para representar os aspectos dos assuntos, hacer as coordenações de enfermeria com outras áreas para cobrir a discussão e revisar sempre todos os escritores e tipo de publicação, não se olvide, porque pode ser que alguém busque por esse tipo que específico. Algum comentário, Sueli? Solo tuvo dos preguntas que yo he contestado en el chat, pero ahí tú puedes complementar. Uno de ellos fue de Fabiola. Fabiola Triviño encuestas y cuestionarios siempre van como descriptor primario. Suele encontrarlo como descriptor secundario. Gracias. Ahí yo he contestado, tú ves si está bien para ti. Encuestas y cuestionarios son utilizados como primario en el caso que es el punto focal del documento. En el ejemplo, validación de cuestionarios, entonces es primario. Si en el documento solo se cita como un método utilizado para diagnóstico, por ejemplo, ahí el descriptor será secundario. Esto fue lo que he contestado. Muy bien. Solo complementando, tienes razão que aparece mais como secundário. Pero quando está em destaque, é o tema central, como o Sueli dijo, é primário. E com qualificador. E quando vai secundário, normalmente não se põe qualificador, porque ele foi usado como um instrumento para estudar o assunto que foi principal. Sim? Mais alguma? Outra pergunta que houve foi de Adriana Caamano, em português. Bom dia, muito bom curso. Fiquei com uma dúvida. E quando o documento fala sobre enfermeira, aí é contestado, simplemente se o documento é sobre enfermeira, utilizamos enfermeiras e enfermeiros, não? E no pré-codificado definimos humanos e femininos. Perfeito. Muito bem. Nossa, nada a acrescentar. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a todos los que tienen dudas sobre el tema que nosotros hemos hablado hoy de enfermería, si hay sugerencias de otros temas que ustedes ven importantes, como siendo del área de enfermería. Creo que también es importante que destaquen esto porque es como un estudio para nosotros, ¿no? Fue muy importante que Beatriz ha enviado varios descriptores. Entonces, si ustedes tienen dudas o sugerencias, pueden escribir aquí en el chat. En cuanto aguardamos, voy a pasar la palabra para Ana Lucia Vidili, que va a hablar sobre el artículo que ustedes van a hacer hacer la iniciación y va a ser la tarea de este mes. Sí, y una breve revisión de la tarea. Una breve, sí, los comentarios breve. sobre la tarea 4. Olá.
Laís, ayúdame a poner mi diapositiva. Acho que a gente tem que voltar. Tem que voltar aqui, né? Eu tenho que... Assim? Assim, primeiro. Não está compartilhando, não sei. Tem que vir para... Aqui, né? Não está, né? Apareceu? Ainda não. Todavia não. Não tem que trazer para cá. Não, acho que não compartilhou. Não compartilhou, né? Agora foi? Acho que foi, agora foi. Sim, não, tá mostrando as duas. Tem que pôr essa, né? Vamos deixar. Sim. Aí depois tem que abrir o quarto também. Sí, gracias, Laís. Solo voy a mostrar voy a hablar solo un poco y este slide es del artículo que van a indicar como la tarea 5 y mira que en lado derecho se puede hacer un clic y tener el artículo en portugués. Esto es para ayudar los alumnos brasileños. Entonces, vocês podem ler e fazer indexação em português. ¿Sí? Y hablando solo más un poco sobre este artículo, miren que es también un estudio de validación que Analia ya dijo algunas cosas y si tienen dudas como indicar, hagan una búsqueda en las bases de datos, Lilacs, Medline, y hay muchos ejemplos de estudios de validación. Miren las indicaciones para hacer correctamente. Y en cuanto a los precodificados, anoten el tipo de población estudiada, no se olviden. Sí, porque ahora están aptas a hacer la indicación más correctamente. Solo o que está claro. Sí, Analia está diciendo solo los precodificados, siempre solo lo que está más claro. Ella está diciendo eso porque por respecto a la edad de los participantes.
No máximo. La professora, como eu diria essa em espanhol? Mais boazinha do mundo. Sí, es que quiero que tengan puntuaciones buenas, muy buenas, es eso, sí. Entonces, más un consejo, revisen de nuevo, revisen la presentación que Anália hizo en el YouTube, en SlideShare, porque hay mucha información. Entonces, es bueno ver más de una vez, ¿sí? Y hagan la tarea, y la fecha límite no está en la pantalla, pero es 9 de agosto. Y la puntuación y comentarios van a ser enviados por correo electrónico, por Anália y por mí. En caso de dudas, hay siempre el grupo de red de VS. ¿Sí? Buena suerte. Y voy a hablar, tengo de hablar solo de la revisión de la tarea anterior. Laís. De falar da próxima reunião. Sí, Laís vai ajudar. Sim, sim. Não, É a 4 agora. Sim. Peraí, tem que compartilhar. Não. Não apareceu aqui. Oi? Não está aparecendo. Apareceu aí? Apareceu. Me pergunta aqui, se não recebemos nada das tarefas entregadas, significa que não la han recibido? Sí, las tareas todavía no fueron entregues, pero estamos ya corrigiendo, está casi listo y van a recibir dentro de 1 o 2 días, ¿sí? Fue una lástima que ocurrió, pero ya van a recibir. Entonces, en realidad, aún van a recibir los comentarios. Sí, ¿Está sí, bien? sí. Hemos recibido todas las tareas entregues, pero las correcciones van a seguir en los próximos días. Hablando un poco, agora já para você, Está aquí, sí, sí. ¿verdad? Algunos aspectos de la revisión. Eu tenho que ver em la televisão. Está aparecendo aqui para você. Você quer Tá? mudar? Não, tá bom. Quer que faça? Quero. Demorou um pouquinho. E este artículo, por que é um artículo... Não mudou. Mudou aqui, mas não mudou lá. Faz o quê? Sí, porque este artículo es un estudio epidemiológico. Miren el título, Prevalencia de las cardiopatías durante el embarazo. Creo que aqui dentro. Explica de novo. Tá certo. Mudou. Este es un slide hecho en 2017 en la presentación sobre estudios en epidemiología. ¿Cómo identificar estos estudios?
generalmente tienen sus títulos las palabras como incidencia, prevalencia, frecuencia y otras. Y la regla es indizar la enfermedad con el calificador epidemiología o mortalidad y como descriptores primarios, y también la localización geográfica con el calificador epidemiología y como descriptor secundario. Ay, hoy está difícil. Yo tengo que cambiar la pantalla. Sí. Entonces, indicando los aspectos de epidemiología en este artículo, tenemos la enfermedad, cardiopatías con epidemiología, las complicaciones cardiovasculares del embarazo con epidemiología, como secundarios una enfermedad que fue hablada un poco menos, que cardiopatías congénitas, prolapso de la válvula mitral, que aparece un poco, prevalencia, que es una palabra muy importante y siempre va como secundario, y el descriptor geográfico, Cuba, con epidemiología. Miren que Cuba es un descriptor DEX, pero Sancti Spiritus, que la ciudad no es un descriptor DEX, pero en su indicación, cuando estiver trabajando, puede ser añadido no FIA de mim en el campo región no DEX. Sí, ahora la otra diapositiva. ¿Mudou? No mudó. Sí, clica en botón. Ahí sí. Hablando sobre los precodificados, siempre hablamos sobre eso porque es muy importante no haber error, porque un investigador que necesite hacer una búsqueda, hay que tener los documentos precisos. En este artículo, las edades son entre 16 a 35 años, entonces tenemos adolescente, adulto joven y adulto. Y más una vez, hablando sobre el FIA-DMIN, en FIA-DMIN, los descriptores precodificados de idade no están agrupados. Entonces, adulto joven está al final de la lista de los precodificados. No se olviden de él. Soli está contento de hablar sobre eso. Y el tipo de publicación, este estudio es observacional, y para saber si estudio observacional es un tipo de publicación, basta mirar el DEX, que el DEX informa que es un tipo de publicación. Y tenemos un otro ejemplo, epidemiología descriptiva, que muchos pusieron como tipo de publicación, pero no es porque no está escrito en DEX que es un tipo de publicación. Puede ser puede ser como descriptor secundario, pero no tipo de publicación. Y finalmente la indicación completa, que van a tener en la corrección que siempre enviamos, junto con los comentarios, la indicación correcta. Y por fin, queremos que rellenen correctamente
el formulario para que hagamos las análisis correctamente. Entonces, o e-mail es el mismo de su inscripción. El nombre, su nombre es nombre completo, por favor, empezando pelo primer nombre y después el apellido. Y el código de centro cooperante, siempre con letras mayúsculas, sin espacio, por ejemplo, la B, la R, en mayúscula, 1.1. Sí, Anália quer Põe a última tela, por favor, da minha apresentação. Ah, sim, sim. Ai, Vai ao que tá, acho que ela está aberta, né? Está aberta. Acho que é um desses três aqui, eu sei. Ó, solta pra ver. É esse aqui que ela quer. Sim, para a próxima sessão. Acho que é. Parou de compartilhar? Deixa eu arrastar. Tipo, Tem mais alguma pergunta? Vamos ver se é essa mesmo. Vamos ver se tem pergunta enquanto eu chefe. Essa é a sua. Essa aqui é a sua, né? Yo puedo copiar y pegar aquí en el chat el enlace del artículo que va a ser analizar. Artículo se voltar de por la ali. tarea es este. Está mudando. Y el formulario para envío de esta tarea es este, el enlace. ¿Está bien? Ah, sim, agora temos em la pantalla. La próxima sessão. Me voltou, né? Hay que volver dos pantallas, por favor. Não, você quer essa? É. Sim, já eu acho que pediu outra. Não, tá aí. Ah, não, la anterior com a Verónica tarefa. Hidalgo hizo un comentario. Estudio observacional no sale como tipo de publicación. Déjame ver cómo está aquí en el sistema. Não sale? Não, tarefa 5 que ela quer. Então, a Sueli quer na tarefa. É isso? É. Que Deixa eu ver. você quer que entre na tarefa 5? Para lá, deixa naquela tela mesmo. Nessa tela você quer, né? Na outra. Ah, então ela quer Próxima na outra. sessão. É essa que ela quer. Observacional. É essa que ela quer. Index verde está como tipo de publicação. Index de FIA de mim, não sei. Aquí está. Estudio observacional. Quem perguntou? Verónica Hidalgo. Yo he visto ahora. Yo voy a compartir mi pantalla para que tú puedas ver aquí. Solo un minuto que voy a cambiar el idioma para español. Yo voy a mostrar aquí para ustedes. Solo un segundo. Yo voy a tener que pasar aquí esta pantalla. ¿Está bien? Solo un minuto. Já falou da próxima sessão? Só fala. Peraí que a Sueli vai compartilhar. Yo estoy aquí con la pantalla de mí. Estoy con un artículo, otro documento. Está un poco más aquí abajo, entonces déjame ver aquí. Estudio observacional. Está aquí.
Sim, não tá aparecendo. Não, só está aparecendo a câmera daqui. Não tá aparecendo a câmera do vídeo. Não? Agora acho que vai. Agora sim. Agora sim. Agora sumiu de novo. Depois que eles falaram direito. Mais um. Agora vem novamente? Tá, Tá, sim, entrou. Agora sim. Ok, entonces aquí se ve, hay este tipo de publicación con estudio observacional y entonces, déjame ver aquí, hay otras preguntas, es bueno que ustedes saquen las dudas aquí. Qué bueno, Verónica, ahora dice sí, que esta es una opción. Déjame ver aquí, bien, entonces, la tarea, el artículo es cuestionario de relación, Sí. Cuestionario de relación relación interpersonal en el cuidado de enfermería, elaboración y validación. La fecha límite es 9 de agosto de 2019 y la próxima sesión va a ser el 29 de agosto, el tema de salud pública. Nosotros sabemos que hay varias instituciones ahí que trabajan con este tema de salud pública, que publican revistas de salud pública. Ustedes pueden enviar también sugerencias de temas o artículos que ustedes consideran más difíciles de indexar, y pueden enviar para el grupo de Red BBS para que podamos tener este feedback de ustedes, ¿no? para preparar la presentación. Pero solicitamos que envíen lo más pronto posible para que podamos también tener tiempo de incluir sus sugerencias en la presentación. ¿Está bien? Creo que una sola sugerencia de Beatriz que no fue posible incluir ahora, que fue de redes integradas de atención a sombra. Creo que fue la expresión que ella ha utilizado. Pero todos los otros que ella ha enviado, nosotros hemos incluido en la presentación. Y yo creo que fue bastante importante, quedó la presentación más rica con los tipos de artículos que son publicados dentro de los áreas específicas, en este caso de enfermería. Muy bien, entonces agradezco a todas, María Amalia, Ana Lúcia, Larissa, y hoy tuvimos, por lo que vi, casi 60 conexiones en línea. Sí. Entonces, agradezco muchísimo a ustedes por la participación en esta sesión y nos vemos en la próxima, el 29 de agosto, siempre en el mismo horario. Un gran abrazo y chao, chao. Gracias por la atención. Hasta la próxima. Chao, chao. Sí, está pronto. Ahora hay que cerrar el micrófono, primeramente.